Vamos dar início ao nosso estudo, hoje entrando no capítulo 3 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Essa obra aqui, inclusive, nós recebemos alguns exemplares, se alguém desejar adquirir, depois fala comigo. Então, hoje o tema é reconhecimento das próprias ações de desamor para buscar o arrependimento sincero. Primeiro vamos ver aqui a introdução do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, capítulo 173. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Para essas almas que encontraram no íntimo o prazer de servir sem indagar, os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Então vamos fazer aqui umas reflexões para dar início ao nosso estudo. Primeiro, quando Emmanuel nos diz quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com seu amor. Então vamos analisar a profundidade dessa colocação que Emmanuel nos faz. Porque cultivar a obediência ao Pai, primeiro patamar, o conhecimento das leis espirituais da vida. O segundo, a sensibilização à proposta dessas leis. E o outro passo que é o esforço da vivência. Quando chega a esse ponto, é que nós estamos emotivamente envolvidos, que Emmanuel aqui chama no coração. Estando nesse ponto do esforço da vivência, sensibilizado aos propósitos dessa lei, nós aí sim iremos encontrar as oportunidades de construir com o seu amor, com o amor que vem do alto. Para essas almas que encontraram no íntimo o prazer de servir sem indagar, e aí cabe, é lógico, a reflexão inadiável. Até que ponto nós encontramos no íntimo o prazer de servir? E o prazer de servir, ele se choca profundamente com um aspecto do nosso ego chamado orgulho, que, queiramos ou não, está na base dos propósitos de superação mais difíceis para a criatura humana. Então, prazer de servir significará, primeiramente, estarmos conscientes da felicidade, da realização, da plenitude que as leis divinas nos conduzem, e a partir daí, de alguma maneira, abrirmos as portas da sensibilidade a esses propósitos. Mas ainda voltando aqui o texto, o prazer de servir sem indagação. Os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos são simplesmente novas decisões das forças divinas. Como é isso? Isso só ocorre, como nós aqui muitas vezes refletimos, se a nossa maneira de encarar e de perceber a realidade do mundo material estiver sofrendo profundas modificações. Porque queira ou não, por natureza humana, nós detestamos doença, problemas e dificuldades, e sobretudo insucessos. Então é preciso emergir a nossa consciência de novos propósitos existenciais para que a gente se enquadre aquilo que Emmanuel nos propõe, que leva a essa parte final, quando ele diz são simplesmente novas decisões das forças divinas, ou seja,
a pessoa está tão em harmonia consciencial com as leis de Deus, que qualquer coisa que lhe ocorra, que traga amargor, insucesso ou contrariedade, ela releva sem nenhum conflito de consciência e toma aquilo como sendo novas decisões das forças divinas, como algo que de alguma maneira ela precisava ter como lição, como aprendizado, e que por isso lhe aconteceu. Relativamente à tarefa que lhe dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior, ou seja, aconteça o que houver, a pessoa está aberta a procurar entender naquilo algo que conduz a um propósito maior na sua vida, mesmo que seja coisa que se choca com a sua natureza humana. Bom, o início, para a gente concluir essas observações, voltando ao início, quando Emmanuel diz: quem cultiva a obediência ao Pai no coração, porque essa obediência tem que estar realmente, a gente tem que estar envolvida nela, sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. E aí a terra representa um rico manancial de possibilidades de trabalharmos isso. Bom, o tema que a gente vai estar entrando agora, que é o capítulo 3 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus, tem esse título aí bem longo: Reconhecimento das próprias ações de desamor para buscar o arrependimento sincero. Então, fazendo aqui um resumo rápido desse título, o que é que tem a ver? Nós, através das experiências encarnatórias, nos afastamos das leis de Deus e estabelecemos mecanismos de autopunição, autoflagelação e de infelicidade que nos impomos, como se dessa maneira retificássemos os erros cometidos. Na doutrina espírita nós aprendemos que errar e constatar que errou é o primeiro passo, que é o chamado arrependimento, para depois vir a expiação e a reparação. E em verdade, como nós estamos aqui entrando nesse estudo de mediunidade, a mediunidade se enquadra bem no campo já da reparação. A pessoa já errou muito no passado, sentiu as consequências disso no mundo espiritual e se propôs a, quando estivesse reencarnada, ter a possibilidade de reparar as coisas erradas que fez. É por isso que, entre outros aspectos, no movimento espírita, as pessoas que são detentoras de mediunidade ostensiva têm dificuldade, em parte pelo menos, de digerir o fato de que ela é alguém com um passado de muitos erros, mais do que a maioria das pessoas, e que por isso ela tem que fazer o máximo esforço agora de reparação. E nesse campo é onde se apresenta a mediunidade ostensiva como um manancial rico de resolução para que ela repare. A questão toda, e eu volto aqui a acentuar, é que, havendo o esquecimento normal do passado, como se dá com qualquer criatura humana reencarnada, o médium, normalmente, não se lembrando dos erros graves que fez no passado, ele diz: eu sou uma pessoa comum, igual a maioria que está aqui na Terra, que é um mundo de provas e expiação, e eu vou resolver se eu quero trabalhar ou não essa questão de mediunidade. Ou se não, muitas vezes ocorre o seguinte: envolve-se com a tarefa mediúnica, mas de maneira nenhuma com a consciência de que é um espírito mais devedor do que as outras pessoas que não possuem. Acha que é uma pessoa normal,
com todo o direito de ter uma vida normal. E nessa área é bom a gente esclarecer que vida normal é uma vida sem maiores propósitos espirituais, de aproveitamento das circunstâncias, dos instintos e das necessidades humanas, como qualquer outra pessoa. E aí é exatamente nisso aí que esse estudo que nós estamos prosseguindo hoje vai se chocar frontalmente. A pessoa que tem mediunidade ostensiva, ela não é alguém que está na Terra para ter uma vidinha normal como as outras pessoas, não. Ela é alguém que tem uma carga de débito maior do que a maioria e tem que fazer máximo esforço de prática do bem, da caridade, e tendo conhecido o Espiritismo, não perder a oportunidade insubstituível de, através da mediunidade, reparar muita coisa errada que fez. É essa a questão. Diz, Roseli. Mas veja só, se a gente está adquirindo agora o conhecimento, então estamos querendo perceber uma disposição assim, em alguma área da mediunidade. Aí a pessoa se choca também com o receio de começar a fazer uma prática assim e se pergunta, será que eu estou preparado? Será que eu vou? Porque assim, como você disse, foi uma vida passada legal. Aí quem eu vou encontrar? Quais são os meus credores, né, que irão me cobrar? Aí a gente fica com aquele receio de não ter força para encarar. Walter fez o evangelho lá em casa, domingo passado, e ele, a esposa e a filha, quando ela chegou em casa, ela disse: olha, pai, tinha dois homens em pé na porta de nós aqui, um baixinho, um pouco mais alto, dormindo e não pedindo. Aí se pergunta, quem caiu aqui? Por que não entraram? Porque se queriam ser evangelizados, entravam, né? Então, só já fica que entraram. Mas aí até então nenhuma novidade, porque normalmente, mesmo que não é médio ostensivo, tem a presença de 3, 4 espíritos em média que o acompanham, né? Porque a proporção de espíritos desencarnados para os encarnados é de 4 por 1. O universo de espíritos sem o corpo físico é muito maior do que o corpo físico. E como a grande maioria ainda tem as vibrações pesadas, muito ligadas às experiências puramente humanas e instintivas, eles estão convivendo entre nós, grande maioria delas, em realidades espirituais paralelas. Então a gente não é pelo fato de a gente ver ou não ver os espíritos que a gente não está rodeado por eles. E, por exemplo, numa família que moram 3, 4 pessoas, multiplica aí vezes 4, quantos desencarnados estão dentro de casa? É um grupo. A questão é essa, é que agora, conhecendo o Espiritismo, estudando a mediunidade, a gente tem muito mais possibilidade de interagir positivamente, mentalmente, emocionalmente com essas companhias. Porque através do conhecimento consciente que a gente vai adquirindo, a gente, em termos vibratórios e magnéticos, comunga esses conhecimentos com eles. Então, na verdade, agora a coisa está ficando mais fácil. Pior é quando a gente não tem a menor ideia do que é. Então, a questão toda, acabando aqui essa introdução do tema de hoje, é que a pessoa que é detentora de mediunidade ostensiva, no Espiritismo, ela tem que ter consciência de uma coisa: ela deve mais do que os outros. Em vez de ela se achar que é alguém que tem um privilégio, um sexto sentido que a maioria não tem e que ela pode utilizar, de maneira nenhuma é porque ela é alguém especial em termos de elevação. Ela é alguém especial em termos de débitos. Mas vamos para o primeiro slide aqui de hoje.
O texto de Emmanuel não deixa margem para dúvida. Esse texto de Emmanuel foi o que nós vimos no nosso último estudo, que está no livro Emmanuel, que é aquele texto onde Emmanuel destaca que os médiuns ostensivos devem se considerar grandes devedores perante as leis divinas. Então aqui é o prosseguimento daquilo. O texto de Emmanuel não deixa margem à dúvida sobre a real condição da maioria dos médiuns. Muitos ainda acreditam que trazem a missão da mediunidade. Pura presunção dos que pensam assim, pois, como diz o mentor, em sua generalidade, os médiuns são espíritos fracassados e que estão de volta à vida para, por meio do exercício dessa faculdade, se renovar intimamente. Isso está na página 32 do livro Mediunidade, a prática da mediunidade com Jesus. Então, não pensem que são poucos os médiuns que se julgam pessoas especiais, não, viu? É a maioria deles. E mesmo no movimento espírita. A questão toda é porque o esquecimento do passado e, sobretudo, pelo fato de que ele agora está numa possibilidade de reparação, que se ele tivesse numa situação de expiação, até pela característica das dificuldades que ele estaria enfrentando, ele teria a consciência mais chamada ao fato de que ele é muito imperfeito. Mas como agora é a grande maioria dos médiuns ostensivos que não estão em expiação, não tem assim termos de limites orgânicos ou de circunstâncias existenciais muito pesadas que indicasse a eles que eles deviam ser espíritos devedores, rapidamente eles passam para o segundo argumento interno. Qual é o segundo argumento interno? Sou igual aos outros e ainda tenho a mediunidade. Esse é o segundo argumento. Então é preciso que, através do estudo, até como esse que nós estamos tendo aqui, a pessoa que tenha ou que venha a ter mediunidade ostensiva, ela esteja já com a consciência iluminada de que, olhe, eu vou precisar de estudar mais, ser mais atencioso, me esforçar mais na prática do bem, porque isso significa que eu tenho muita coisa errada no passado para resolver. É assim que o médium ostensivo esclarecido vai pensar. O que é muito diferente, como aqui é colocado no texto, dele ter presunção, dele se achar com orgulho, com qualidades que a maioria não tem. Então, finalizando aqui essa interpretação, Emmanuel diz, em sua generalidade, ou seja, a maioria. Tem exceção? Tem, poucos. E quais são as exceções? Os médiuns em missão, espíritos superiores. O fogo é algum espírita se julgar espírito superior em missão e por isso abrir portas ao orgulho. Mas acontece, viu? Principalmente quando, através do médium, começa a haver fenômenos de constatação real e ele começa a ser alvo de certa bajulação, de certo prestígio, mesmo dentro de uma casa espírita, e aí vai abrindo portas à vaidade e intensificação do orgulho. Pois não. O ostensivo que descobre isso, com uma idade um pouco mais avançada, mais da metade da vida, 50, 60 anos, implica ele ter menos erros ou uma oportunidade mais expressiva por ele já ter passado por várias dificuldades já com seus 50, 60 anos?
Nas obras do Espírito André Luiz, que a gente muitas vezes se refere aqui, que é Vida no Mundo Espiritual, como no livro Os Mensageiros, ele deixa bem claro que em nosso lar, exemplo de outras colônias espirituais que também existem, há departamentos de preparação para as possibilidades da mediunidade ostensiva surgir na encarnação de certos espíritos. Então, a mediunidade ostensiva ela nunca vai vir por acaso, sem que tenha uma causa muito orientada, preparada para que ela viesse a surgir com esses propósitos que a gente está trabalhando aqui. A questão da fase existencial vai estar dentro dos propósitos ideais que a espiritualidade, junto com aquele espírito antes dele ter encarnado, combinaram de aquilo ali vir surgir na vida dele, ou dela, porque pode ser homem ou mulher. E realmente, mesmo no meio espírita, com pessoas que são espíritas há muito tempo, não são poucos os casos de a mediunidade ostensiva surgir aos 40, 50 ou até mais idade. A pessoa nunca tinha tido mediunidade ostensiva, era espírita e só surgiu naquela época. Mas essa época que veio à tona foi bem orquestrada para que fosse naquela época de surgir. Não foi por acaso. Vamos aqui para mais um slide. A tarefa mediúnica é um caminho sacrificial de autoiluminação, no qual o médium realiza o sacro ofício da doação incondicional de si mesmo em direção ao outro, para amenizar-lhe o sofrimento, por todos os meios que a mediunidade dignificada com Jesus pode proporcionar. Vamos entender isso aqui. A tarefa mediúnica é o caminho sacrificial de autoiluminação. Então, é colocado de uma forma muito bem clara que a faculdade mediúnica, longe de ser um privilégio, é uma ferramenta cujo uso adequado vai exigir abnegação, renúncia, esforço de autoiluminação, a aquisição de virtudes que deem êxito à tarefa mediúnica. Então, é um caminho sacrificial. A vantagem toda é que, com o Espiritismo, a prática adequada da mediunidade contribui em termos de equilíbrio, bem-estar, felicidade íntima, de tal maneira que os médiuns que de fato se enquadram nessas linhas que nós estamos aqui tratando, têm uma existência em termos de planificação feliz muito grande. Porque o próprio fato de ele estar no exercício da faculdade, ajudando muitas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, há uma redundância em termos magnéticos, espirituais, psíquicos, que faz com que ele tenha uma existência jubilosa, não obstante de sacrifício. Porque, como citamos, não evitará dele ter muitas vezes que renunciar a oportunidades onde ele poderia estar em festas, a oportunidade em que ele poderia estar tendo umas férias bem prolongadas, sem ter o compromisso com a atividade mediúnica. Ele vai ter que renunciar em parte a isso. E além do mais, o fato de que há, através da assistência dos bons espíritos que estarão acompanhando ele, todo um estímulo para que ele
cresça espiritualmente mais. É esse, como aqui é colocado, esse esforço de auto-iluminação. Quando aqui cita, no qual o médium realiza o sacro ofício. O ofício santo, que, por exemplo, na igreja católica é a Santa Missa, por exemplo. Para o médium, a atividade mediúnica que ele vai estar envolvido é como se de fato é também um sacrifício em termos espirituais que ele faz, da doação incondicional de si mesmo em direção ao outro, para amenizar-lhe o sofrimento, por todos os meios que a mediunidade dignificada com Jesus pode proporcionar. Então é isso. Vamos aqui para mais um slide. O médium, conforme a orientação do mentor Emmanuel, é na maioria das vezes uma alma arrependida, que já passou pela expiação e agora está sendo convidada à reparação pela tarefa mediúnica, doando-se à vida com ações amorosas e resgatando o desamor que antes oferecera, fazendo da mediunidade um grande instrumento de reparação. Então, apenas reforçando o que nós já tínhamos comentado, o médium ostensivo normalmente é uma alma arrependida, mas com necessidade de reparar. E é aí exatamente onde está a delicadeza da situação. Como havíamos dito, e eu acho importante reforçar, é por estar nessa situação não expiatória que grande parte dos médiuns se julgam com o direito de ter uma vida comum e sem maiores atenções para a espiritualidade. Porque eles, e aí a gente vê muitas vezes essas expressões: eu não vou ser santo, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho o meu trabalho profissional para cuidar, eu tenho que ter o meu espaço de diversão. Olha, se o médium ostensivo quiser se dar o direito que normalmente as pessoas imaturas espiritualmente se dão, inclusive de ter o seu espaço reservado de divertimento e de propósitos puramente humanos de realização, não sobra espaço para a prática mediúnica. Que a prática mediúnica em si, ela não é só o dia e o horário da reunião mediúnica, como nós já comentamos outras vezes aqui. Ele vai precisar também estar em reunião de estudos, ele vai ter que ter um espaço de prática da caridade na casa espírita, ou através de campanha do quilo, de trabalho assistencial, ou de aplicação de passe, ou de fazer palestra, mas ele vai ter que ter um espaço de prática da caridade fora do dia da reunião mediúnica. E por outro lado, ele vai precisar ler, estudar, mais do que a maioria, porque o aprimoramento das suas próprias faculdades mediúnicas vai ter muito a ver com o seu esforço de aprimoramento pelo estudo, pelo esclarecimento e, consequentemente, pela vivência. Então, eu volto a dizer, essa é a questão delicada que faz com que muito médium ostensivo, quer tenha tido conhecimento do espiritismo ou não, quer ter uma vida comum. E aí, vejam só o que é que ocorre. Eles não têm esse direito. E aí que está o problema.
E quem diz que eles não têm esse direito, sabe quem é? A consciência deles. E sabe qual vai ser o resultado se ele quer se dar esse direito? E o resultado é surgimento de doenças fantasmas, problemas graves de relacionamento com a família, no trabalho, em vários lugares, porque as interferências espirituais negativas passam a preponderar e o médium começa a tomar decisões e atitudes desbaratadas e erradas, intensifica os conflitos emocionais. Ou seja, isso tudo não é para ser visto como castigo, não. É a consciência do médium que, pelo que ele fez no passado e pelos propósitos que tinha se comprometido em realizar nessa vida e que agora está desatendendo, que ele engendra dentro dele mesmo mecanismos autopunitivos. Então, esses é apenas uma ideia dos mecanismos autopunitivos que surgem. E aí, às vezes, tem pessoas, até mesmo no meio espírita mal informados, que quando conhece alguém que está nessa situação, diz: está vendo? Isso é castigo porque você não está usando a sua mediunidade para fazer o bem na reunião mediúnica. Isso é uma colocação errada. Porque, primeiro de tudo, não é castigo. É uma consequência que a consciência dele está engendrando no corpo dele. E, em segundo lugar, não tem que ser exatamente na reunião mediúnica, mas ele tem que ter consciência que ele tem que fazer muito o bem, a caridade, nas mais diversas circunstâncias e possibilidades do dia. Em resumo, ele não pode ter uma vida igual a todo mundo. Ele não tem esse direito. É essa a questão. E quando a gente diz assim, ele não tem esse direito, não é porque Deus vai castigar, não. É a consciência dele, que face a bagaceira que ele já fez no passado, de coisas erradas, não admite que agora ele reencarnado com a possibilidade de resolver, se desvie de novo do caminho. E aí a gente vai dizer, mas tem muita gente que faz isso? Tem. E sabe qual é o resultado? Ter uma encarnação miserável. Miserável não é no sentido de ter dificuldades econômicas, não. É miserável pelos conflitos existenciais que vai ter até o dia da morte física, pelas complicações que a vida dele vai estar se arrastando. Isso aí ocorre com muita gente. Porque não são poucos espíritos que reencarnam com compromissos espirituais e se afastam deles. Tem muitos que se afastam. Vamos aqui para mais um slide. Amélia Rodrigues comenta no livro Até o Fim dos Tempos, no capítulo Mediunidade, Vínculo de Luz, a passagem de Mateus, capítulo 16, versículo 15 a 27. No primeiro momento, Pedro é instrumento dos espíritos superiores, que trabalham em nome de Deus. E no momento seguinte é instrumento de espíritos ainda inferiores, que na linguagem evangélica eram simbolizados por Satanás. Ora, nós temos alguns exemplares desse livro, Até o Fim dos Tempos, que é de Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, há um capítulo nesse livro que se intitula Mediunidade, Vínculo de Luz, aonde esse espírito que comenta muitas passagens evangélicas através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, comenta esta passagem de Mateus, que é aquela que nós nos referimos aqui
há uma semana atrás, 1 ou 2 semanas atrás, que é qual? Lembrando de forma rápida, Jesus pergunta aos discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí Pedro, alguns apóstolos dizem, né? Uns dizem que tu és João, outros dizem que é Elias, ou um dos profetas reencarnados, ou Jeremias, ou um dos profetas reencarnados. E aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus único. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus. Naquele momento Pedro é intermediário dos espíritos elevados. E momentos depois, Jesus vai dizer que terá que ser crucificado, morto e ressuscitado no terceiro dia. E aí Pedro outra vez chama, dessa vez Pedro chama Jesus de lado e diz: não diga isso, Senhor, eu não permitirei que isso aconteça. E aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que só conhece as coisas dos homens e desconhece as coisas de Deus. Quer dizer, Pedro era um médium ostensivo, como ocorre com muitos no movimento espírita. Quando ele foi intermediário de espíritos elevados, ele reconheceu a missão do Cristo, espontaneamente. Mas por descuido e invigilância, quando olha, ele já estava em sintonia com espíritos atrasados e doentes. E aí ele dá campo a receber essa ademoestação de Jesus. Vejam a questão toda. Se Pedro, que era um dos apóstolos, que pertencia àquele círculo de homens escolhidos a dedo por Jesus, era em determinados momentos intermediário das trevas, o que é que muitos médios ostensivos da doutrina espírita muitas vezes acham que podem ser? É claro que se não tiver vigilância, cuidado, atenção, vez ou outra é instrumento das trevas. E isso não quer dizer exatamente que Pedro tivesse uma identificação maior com o lado negativo, não. É porque, tendo a faculdade mediúnica, que é um canal magnético de atração contínua a desencarnados, no mundo de provas e expiações como é a Terra, a atração mais fácil e espontânea é com o que não presta, é com espíritos inferiores, não é? Numa forma redundante ou popular de se dizer. Na verdade, com os nossos irmãos infelizes, doentes, que predominam no astral em torno da Terra. Então, aqui outra vez o livro faz a menção a esse texto que Amélia Rodrigues interpreta, porque nesse livro Amélia Rodrigues vai dar exatamente a perspectiva espírita dessa ocorrência, de que Pedro ali foi alvo de espíritos inferiores que queriam desacreditar ou criar problemas para a missão do Cristo. Jesus diz que os espíritos menos felizes direcionam sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem, e das coisas vãs do mundo. Todas as vezes que nos mantivermos focados nas questões circunstanciais da vida, como se fossem elas as mais importantes, nos fragilizaremos pelo medo. As questões mais significativas da vida são
às existenciais e não às circunstanciais. Vamos analisar um pouco isso aí. Jesus diz que os espíritos menos felizes direcionam sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem. E aí tem uma palavrinha que fugiu, das coisas vãs do mundo. Isso está na página 37 do livro A Prática da Mediunidade com Jesus. Vamos ver aqui exatamente esse trecho. Página 37. E temem, pode ser, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidamente. Pelos que se fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. Então vamos analisar aqui essa questão. Aí a perda. Jesus diz que os espíritos menos felizes direcionam sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam. Vejam, a questão toda aí é muito lógica e racional. Os espíritos infelizes que vibram ao redor da Terra têm, em termos de sensações e de percepção daquilo que a gente se envolve e manipula no mundo material, a perspectiva de continuação do que eles tiveram que deixar pela morte do corpo. Então, o que vai haver é que o médium que está dando ainda muito valor e atenção a bens, propósitos e realizações materiais, se vincula a eles fortemente e facilmente se tornam instrumentos deles. Inclusive nas atividades comuns e muito mais ainda, é claro, naquelas que o médium sente um nível maior de prazer, de envolvimento emotivo, porque aquele envolvimento, como ele emite uma certa carga magnética que provoca ao desencarnado a sensação que ele tinha com aquilo quando estava encarnado. Então, a projeção na ganância, em querer coisas materiais, em juntar bens. As pessoas que realmente dão nisso muito valor, quando elas adquirem mais bens, há um certo nível de sensação de prazer que elas têm, que os espíritos que mantinham esse tipo de ideal quando estavam na Terra sentem junto a ela. E aí é como aquela passagem, eu estou lembrando aqui do livro Ação e Reação, né? Daquele caso de Luís, que é relatado no início do livro, que ele tinha um sítio. Esse sítio tinha sido uma herança. Essa herança tinha vindo através de um assassinato. E os espíritos que eram co-participantes da propriedade estavam agora no plano espiritual engendrando processos obsessivos. E a questão toda era o apego a bens materiais que Luís tinha e que os espíritos facilmente sintonizam com ele. E aí, muitas vezes, quando Luís ia dormir, eles projetavam através de imagens que Luís sentia como sonhos a aquisição de mais propriedades, o aumento dos bens. E quando Luís acordava de manhã, os primeiros pensamentos que Luís tinha era: eu estou achando que o vizinho está passando por dificuldade e eu vou tentar comprar a propriedade dele barganhando o preço. Então havia, inclusive, por parte dos desencarnados,
um certo nível assim de prazer no contato com luz. Então, todas as vezes que nos mantivermos focados nas questões circunstanciais da vida, como se fossem elas as mais importantes, nos fragilizaremos pelo medo. As questões mais significativas da vida são as existenciais e não as circunstanciais. Para nós espíritas, facílimo de a gente entender, mas a questão toda é de perceber e conscientizar-se disso na sua realidade de interação com o mundo material. Porque é assim, o Espiritismo não tem propósito nenhum de alienar ninguém, de dizer, você é um espírito eterno, então você vai viver só espiritualmente, nada na Terra tem valor nenhum, e você deve dar atenção exclusiva ao que seja transcendental. O Espiritismo quer que a gente tenha a vida de relação humana, na família, no trabalho, na vida social, mas num nível de consciência diferenciado. Então a gente vai ter o trabalho para a manutenção da família, das necessidades, vai estar envolvido em tarefas no dia a dia, mas num nível de consciência diferente. E o que é esse nível de consciência diferente? É não estar mais enganado em colocar nos propósitos materiais seus objetivos principais de vida. Porque, vejam, fora do contexto espírita em que nós estamos aqui trabalhando, fora desse nível de conscientização que o Espiritismo nos propõe, a grande massa da humanidade. Às vezes a gente está tão envolvido no meio espírita, ou estudando livros espíritas, que acha que aí fora, em termos humanos, as pessoas pensam parecido. Lê do engano. A psicologia do mundo aí fora é a psicologia do materialismo e do imediatismo, como propósitos, não só mais importantes, mas únicos. Então, a grande maioria das criaturas humanas, por exemplo, em termos de aquisição de bens materiais, do gozo das satisfações instintivas do corpo, elas têm isso como sendo o único e fundamento objetivo da sua vida. Pensam nisso ao acordar, até a hora de dormir e até quando espiritualmente estão dormindo. Na verdade, espiritualmente estão dormindo o dia todo, né? Em termos de que não tem uma consciência desperta para os propósitos essenciais da vida, que são os espirituais, mas tem a ilusão de que estão acordados. E é assim que está a grande maioria da humanidade. Então nós aqui, os espíritas de uma forma mais ampla, que vão levando a sério a conscientização dos valores espirituais, não tenha dúvida, fazemos parte de um grupo de espíritos encarnados que nessa área se diferencia. Porque se espera, pelo menos, que a grande maioria de nós espíritas não esteja colocando na vida material os seus principais objetivos de vida. Porque se tiver, prepare, porque vai estar sofrendo muito. Pois não, Rosana? Aí eu me pergunto assim, uma família que às vezes a pessoa tem uma família, não é meu caso, mas às vezes você tem. Bota mais perto, não está chegando aqui não. Às vezes você tem a disposição para trabalhar com mulher. Mas a problemática da sua família é tão grande, assim, sempre alguém doente, sempre alguém em conflito, que às vezes não só
Certo. A diferença realmente que vai mostrar muito não é aquilo que nos ocorre fora de nós. Não é a família complicada, não é as circunstâncias materiais que estão fora. O que caracteriza realmente esse lado existencial é a maneira de perceber íntima minha frente a essas circunstâncias. Então, exemplo, para nós que estamos levando a sério a questão de espiritualidade, ter uma família problemática é um céu, é uma maravilha. Porque, poxa, é um elemento que nos empurra a nos espiritualizarmos o máximo. Porque a gente vê esse pessoal com tanto do problema, tanto do conflito, que a gente, meu Deus, eu preciso me espiritualizar muito, porque senão esse pessoal é um desastre. Então, se a questão toda não é o que está fora, é como a gente está trabalhando a conscientização interna, íntima nossa, que muda tudo. Porque se a gente inverter a ordem, há pessoas que, por não estarem trabalhando esse nível de consciência, têm uma família maravilha. Às vezes tem um trabalho também muito bom, mas aí uma coisinha só que é problemática na vida dela, como ela só enfrenta as coisas pelo ângulo material, estraga tudo. A vida para ela é um inferno. A família é ótima, não tem ninguém doente, tem um trabalho bom, mas às vezes uma questão mínima, porque a pessoa encara a vida só pelos propósitos materiais, para ela é um inferno. É uma desgraça, não vê nada, porque ela tem a perspectiva puramente imediatista e materialista. Então, a gente tem que ver que existem esses dois ângulos, sabe? Há muita gente aí fora que era para estar no nível de felicidade e estraga tudo, porque não tem as possibilidades que nós trabalhamos de conscientização espiritual. Vamos aqui para o último slide de hoje. Jesus nos demonstra, a partir de suas orientações, que a mediunidade é neutra. O direcionamento que o médium lhe dá a cada momento vai depender de sua vigilância, as nascentes do coração, de onde procedem os bons como os maus pensamentos, da sintonia com os espíritos superiores, que orientam positivamente a sua prática, e não com os espíritos das sombras, que buscam desviá-lo do caminho correto. Está na página 37 do livro. Então, analisando os próprios fatos que são objetos de narrativa no Evangelho, como aquele que nós citamos com Pedro e outros, nós somos levados a essas conclusões que estão aí, que é: a mediunidade é neutra, como a gente viu na situação de Pedro. Tu vê, Pedro era médium ostensivo, mas podia ser ponte para espíritos elevados ou para espíritos lá de baixo. É por isso que a doutrina espírita deixa bem claro: a mediunidade por si só é uma faculdade orgânica, a mediunidade ostensiva. Por ser orgânica significa a pessoa pode ser intermediário de tudo, em termos elevados ou em termos baixos. O direcionamento que o médium lhe dá a cada momento vai depender de sua vigilância. As nascentes do coração, de onde procedem os bons como os maus pensamentos. Então, e não é por outro motivo que as pessoas que trabalham nas reuniões mediúnicas no centro espírita são conscientizadas de que elas são médiuns a todo momento do dia. Não é só no horário e no dia da reunião mediúnica. E que por isso mesmo ela tem que ter o cuidado, a atenção com o pensamento, as emoções, do mesmo modo que ela tem durante o trabalho mediúnico. De sintonia com os espíritos superiores que orientam positivamente a sua prática, e não com os espíritos das sombras,
que buscam desviá-lo do caminho correto. Então, fica aqui essa última análise, porque em termos de atenção, de cuidado, e pelo fato de que nós não sabemos, ninguém sabe, o momento exato em que surgiu, para aqueles que ainda não veio a ter a mediunidade ostensiva, se vai ter ou não. E aqueles que já têm mediunidade ostensiva, o cuidado sempre atual e presente com as ligações psíquicas, mentais, emocionais que ele faz durante o dia. Porque não é fácil, sobretudo pelo motivo de que a gente vive num mundo relativamente atrasado. Potencialmente é 1000 vezes mais fácil sintonizar com espíritos inferiores, principalmente porque não precisa de esforço nenhum. Para a gente sintonizar com os espíritos do bem, exige esforço nosso. A gente tem que estar com o pensamento direcionado ao bem. A gente precisa estar trabalhando o psiquismo nosso para o bem. Mas para sintonizar com os espíritos para baixo, basta não fazer nada, você já está em sintonia com eles. E por isso o ditado popular, né? Cabeça vazia, morada do diabo. Porque a quantidade de espíritos inferiores na Terra e fora da Terra é tanta que, se você não estiver trabalhando no bem, cuidado, vigie, porque facilmente você pode ser intermediário de forças negativas. Então vamos para a prece de encerramento, né? Então eu vou pedir ao nosso irmão Geraldo ali para ser intermediário da prece de encerramento.